Eu ia fazer clínica médica. Quando eu entrei na faculdade de medicina, a minha fantasia era eu vou ser aquele que vai salvar os meus amigos. Então, o meu amigo vai estar tendo um infarto, eu vou lá e vou salvar ele, levar para o hospital e ele vai ser grato a mim o resto da vida, aquela fantasia de adolescente, né? E fui fazendo o percurso da medicina lá habitual até chegar no sexto ano. No sexto ano eu comecei a fazer um internato e eu detestava a clínica médica, né? O hospital era uma coisa lúgubre, né? Os doentes eram sempre os mesmos, era um hospital quaternário, então a gente só via velhinhos com doença crônica, incurável, rara, cânceres e tal, não sei o quê. E a gente tinha pouca chance de salvação, aí já era uma relação muito mecânica com os doentes, eu não via humanidade ali, não via, eu via pouca humanidade, pouca emoção, pouco afeto. Aquilo não era uma coisa consciente para mim, mas eu ia para o hospital me arrastando, eu estava detestando. Eu cheguei ao ponto de querer parar com medicina, não que eu queria mais fazer medicina. Eu fui me inscrever no mestrado da GV, eu ia pegar meu diploma e ia fazer mestrado em educação da Getúlio Vargas. Minha mãe queria me matar, né? Imagina um filho médico querendo ser professor de escola. E aí, isso por causa dessa experiência como educador na adolescência, isso me marcou muito. E aí eu comecei a namorar uma residente de pediatria. E aí eu comecei a dar uns plantões com ela. Não tinha tempo para namorar, então eu ia dar plantão com ela. A gente namorava nos plantões. Aí eu comecei a acompanhar ela nas visitas, nas enfermarias e tal. E uma vez, eu nunca tinha feito pediatria, nunca tinha pensado em fazer pediatria, não queria ver criança, achava que criança era que nem bicho, que não falava, não sabia como é que ia tratar. Era um mundo completamente alien para mim, não entendia nada de criança. E aí um dia a gente entrou numa enfermaria, tinha uma criança chorando muito, uma criança de 2 anos, estava em pé no berço, era de madrugada já, e ela estava chorando, 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 não tinha nada, ela estava só sozinha. E aí a Simone, essa residente, falou, Daniel, pega essa. Eu? Pegar quem? Onde? Como? Como é que pega? Pega, bota no colo. Eu não sabia, nunca tinha botado uma criança no colo depois de adulto. Não era uma coisa da minha vida isso, né? Aí, pô, peguei meio sem jeito, botei ela no colo, botou a cabecinha aqui e parou de chorar imediatamente, né? E começou a ficar assim, olhava para mim, olhava para ela. A gente começou a se conectar ali. E ela acabou o round dela na enfermaria e falou: vamos para outra. Tá bom. Eu botei a criança na cama e fui. A criança começou a chorar imediatamente, né? Aí o que eu faço? Você pega no colo de novo. Aí peguei ela no colo de novo e fiquei o resto da noite caminhando no colo. Ela adormeceu no meu colo. Depois eu botei ela na caminha, já dormindo, e ela continuou dormindo. E ali eu decidi que eu ia fazer pediatria. Foi quando ela encostou a cabeça no meu ombro e parou de chorar. Eu senti que ali eu tinha me conectado com alguma coisa. Ali eu vi que a medicina podia ser feita de forma afetuosa. E foi uma melhor decisão da minha vida. Foi certamente aquilo que salvou a minha vida, né? Se eu não tivesse feito essa trajetória a partir dali, foi muito esforço, porque a gente estava já às vésperas da prova de residência, todos os meus amigos que iam fazer pediatria já estudavam pediatria há 3, 4 anos, eu me matei, consegui passar na residência, e com muita insegurança, né, porque eu estava chegando também numa residência sem nenhuma experiência, eles já faziam plantões há anos lá e tal. Mas deu tudo certo no final das contas e eu estou aqui hoje em dia muito feliz com a minha trajetória. Eu acho que hoje, olhando para a minha vida assim para trás, eu me considero uma pessoa muito, muito abençoada. Ah, que demais. É o teu propósito, né? Virou o teu propósito de vida. Até mais do que isso, porque, na verdade, a pediatria foi só um aspecto da minha vida, né? Eu sempre... O que aconteceu em seguida foi muito marcante também, foi muito definidor de quem eu sou, da minha trajetória. Então, na residência, a gente estava na UFRJ aqui no Rio, que é em frente à favela da Maré. A gente cuidava muito de crianças muito miseráveis e desnutridas. E tinha muita fome naquela época, né? Como está tendo agora de novo, graças a esse desgoverno. E a gente é, cuidava muito dessas crianças muito miseráveis. Moravam em palafitas, não tinham o que comer, aquela coisa.
E aí, uma vez internou uma criança chamada Joyce. Ela tinha 8 anos e tinha 6 quilos. Era só osso, né? Uma coisa assim absurda, absurda. Séptica, terminal já, uma infecção gravíssima. E aí ficou 3 meses sendo tratada. Depois de 3 meses, ela deu o primeiro sorriso. Foi muito emocionante. E engordou, foi ganhando peso. Depois de 4 meses e pouco, ela teve alta. Foi um caso, assim, né, impressionante de recuperação. E aí, 3 meses depois, ela internou de novo com um quadro muito parecido. E aquilo mexeu muito comigo. Isso era uma cena que se repetia. Crianças graves, desnutridas, abandonadas, sem escola, sem comida, sem higiene, sem saneamento. Falei, peraí, não é possível, né? Tem alguma coisa aqui que eu não vou ficar aqui enxugando gelo. Eu me lembrei daquela parábola dos dois pescadores, né, que estão pescando e aí passa uma criança se afogando no rio, um deles mergulha e pega a criança. Aí 10 minutos depois passa uma outra criança se afogando, o outro mergulha e pega. Aí essa cena de 5 em 5 minutos passa uma criança se afogando, daí cada um vai uma vez. Aí tem uma hora que um fala para o outro, fulano, dá licença, eu vou embora. Aí começou a subir o rio. Ele, que isso? Onde é que você vai? Eu preciso de ajuda. E se aparecerem duas... Você fica aí salvando, eu vou ver quem está jogando as crianças no rio ali em cima. Eu senti que eu tinha que ir rio acima, né? Que eu estava enxugando gelo ali. E aí eu fui fazer uma coisa chamada pediatria social na França, passei 2 anos, fiz um trabalho na África também, um país chamado Guiné, com vacinação. Era um trabalho que tinha colaboração com a Unicef, com a OMS, uma instituição francesa. E dali eu peguei, no final desse período, fiz também um estágio de medicina do adolescente, e no final eu fui procurar Médicos Sem Fronteira, que era uma organização que estava começando ainda naquela época, ainda só existia na França. E eu fui perguntar se tinha algum lugar com pediatra brasileiro. E, cara, é exatamente o que a gente estava procurando, um pediatra do terceiro mundo, vem cá, não sei o quê. E me entrevistaram, a gente se gostou, eles gostaram de mim, eu gostei deles, e fui para a Tailândia, para um campo de refugiados, onde eu era o único pediatra de uma população de 34 mil pessoas, atendia 200 crianças por dia, não tinha nenhum tipo de... Só tinha um laboratório, um exame, um hemograma, e era eu, meu esteto e um grupo de auxiliares cambodianos, né, refugiados que eram treinados para ajudar. E foi uma experiência também muito, muito, muito marcante, muito bonita, onde eu aprendi muito. E uma das coisas que eu mais aprendi foi fora do hospital, que o Camboja tinha sido destruído, arrasado, por uma série de tragédias, né, de bombardeios americanos até um regime mais carniceiro depois do regime nazista, que é o regime do Khmer Vermelho, Khmer Rouge. E 1/3 da população tinha sido dizimada de todas as formas possíveis. Então, de 6 milhões, sobravam 4 milhões de pessoas, e agora estavam refugiados na fronteira porque o Vietnã tinha invadido o Camboja, eles estavam ali. Mas os 2 anos de Khmer Vermelho eram um regime maoísta, que eles destruíram tudo que era civilizatório, desde máquinas, indústrias, comércio, gente que falava inglês, gente que usava óculos, e ia morrendo, ia matando tudo, que eles queriam fazer o Camboja voltar à Idade Média, né? Agricultura somente, essa era a filosofia do grupo, e acabaram com a religião também, e acabaram com a música, acabaram com tudo, né? A cultura foi arrasada, e aí tinha um refugiado, que era um refugiado muito especial, que era uma liderança ali, que criou uma ONG de resgate da cultura cambodiana. E as pessoas que participam, e você imagina o que tinha ali de nutrição, de depressão, de suicídio, né? As pessoas eram usadas para guerrilha contra o Vietnã, eram recrutadas obrigatoriamente, as crianças eram recrutadas, enfim. Era uma situação muito trágica, né? Prisioneiros, não eram refugiados, eram prisioneiros e submetidos a todo tipo de restrições, humilhações e restrições de direitos. E esse cara estava resgatando ali a cultura cambodiana, então ele resgatou os monges budistas que ainda estavam ali e recomeçou a religião. Ele trabalhava com ervas medicinais, eles plantavam ervas, ele trabalhava com música, artesanato, tessitura, um monte de coisas. E as pessoas que participavam daquela ONG, uma espécie de ONG, né, no campo de refugiados,
melhoravam em tudo. Aquelas famílias, até as crianças ficavam mais saudáveis e tudo mais. Sim, eu percebi essa importância da participação, a importância da cultura, a importância do afeto, né? E comecei a ver que saúde se constrói com com esses outros elementos, não apenas com assistência médica, né? O afeto faz muito parte, né? Deveria fazer ainda mais parte da medicina, né? A gente se beneficiaria muito se a gente trouxesse um pouco mais de afeto para dentro da prática médica, com certeza. Não é fácil, porque você tem que ser também mecânico, profissional, e eu acho que tem muitos médicos que conseguem fazer isso, mas quanto mais a gente terceiriza a relação, quanto mais a gente insere intermediários nessa relação, eu estou falando especialmente dos planos de saúde, das startups, das consultas online, das medicinas de aplicativo, esse tipo de... Quanto mais você faz isso, quanto mais você desumaniza a medicina, quanto mais exames você pede, menos toque você faz, menos emoção e mais distância e menos eficácia você vai ter, porque uma boa parte da eficácia da medicina, dos resultados do tratamento, estão na relação médico-paciente, não estão na relação de um homem para homem, de homem para criança, de mulher para criança, enfim. Homem não homem masculino, né? Sim, sim. De ser humano. E como é que tu acha que os pais deveriam escolher o seu pediatra? Teria alguma dica assim para, olha, se ele for por esse caminho, eu acho que não é legal, não é bacana. Eu, por exemplo, se me fala sobre deixar a criança chorar, eu já fico com os dois pés atrás. Eu acho que hoje em dia, com todo o conhecimento que nós temos sobre educação respeitosa, né, com todo o conhecimento que nós temos sobre os efeitos nocivos do castigo, né, e da violência contra a criança, especialmente. Uma pessoa não dar atenção a isso é um mau sinal. O médico que chega na maternidade e diz, não, tudo bem, pode dar um leitinho, você está cansada, né? Não está saindo leite, ela está chorando muito, já começa dá mamadeira, não tem problema dar mamadeira, não. Ó, faz essa fórmulazinha aqui, fórmulas fulana, beltrana e tal. Compra mamadeira e compra chupeta. Não pode fazer cama compartilhada. Não, livre demanda é bobagem. Não, está pegando no colo demais. Não, bota para dormir no teu quarto, bota para dormir no quarto dele, porque tem que aprender a ser independente desde cedo. A birra tem que botar no cantinho do pensamento. Tá com febre, já sai dando antibiótico, e dá corticoide sem indicação, e predicin, prelone para qualquer gripe. São sinais de que você precisa trocar urgentemente de pediatra. Felizmente, não são muitos os casos, mas eu acho que Bom ficar atento. a relação de confiança na pediatria é muito, muito importante, né? Então, é olhar no olho da pessoa e ver que ela tem os mesmos valores que você. Tive aqui um caso muito emblemático, né? De uma menina que chegou aqui e fui examinar ela, né? Os pais estavam aqui e ela já era minha cliente desde recém-nascida. Aí ela já tinha uns 3 aninhos. Eu cuidei dela desde pequenininho. E aí eu fui pegar um palitinho, sempre dá um palitinho de presente, aqueles palitinhos coloridos que são a salvação do pediatra. Que cor que você quer? Tem azul, verde. Não, menina só pode rosa. E já na época da Damares, né? Já na época do governo Bolsonaro. Ai, meu Deus. Faz o governo. Eu falei, não, fulana, o nome dela era Pilar. Não, Pilar, não precisa ser azul, vermelho, não precisa ser rosa, não. Menina pode todas as cores, e menino também pode todas as cores. Ela, não, menina só rosa e menino só azul. E ela estava de vestidinho rosa de princesinha, né? Eu falei, olha, eu acho que você pode tentar outras coisas. Você pode tudo, tá? Você pode escolher o que você quer. Aí o pai dela olhou para mim assim, não, senhor doutor, aqui na nossa família ela só pode rosa mesmo. Eu falei, tá bom, tudo certo, né? Vou respeitar. E E nunca mais nunca mais voltou. voltaram. Claro que não. Então, acho que essa afinidade de valores é muito importante, né? Então, se você acredita na criação respeitosa e você tem um pediatra que diz para não dar colo, né? Uma criação afetuosa, uma criação com apego,
e teu pediatra não acredita nisso, você não vai durar muito com essa pessoa, né? Porque o pediatra não pode ser só aquele que trata gripe e diarreia. Ele tem que ser a pessoa que orienta a criação dos filhos. Porque hoje a gente vive uma realidade, Pedro, em que as referências de criação de filho, que eram as avós, as bisavós, né, que era a própria família, elas desapareceram. As famílias estão muito fragmentadas, as pessoas estão afastadas. Quem tem sorte tem uma avó que vem até em casa e tal, na rede de apoio ali, né, especialmente quando é bebê recém-nascido. Mas isso é um privilégio que poucos têm hoje em dia. A maioria dos avós de 50, 60 anos estão em plena atividade laboral e não podem cuidar de netos. E muitos são esteio de família ainda, né? Então, as grandes referências de criação de filhos são duas, a internet e o pediatra, né? Porque os professores vão entrar só muito mais tarde, né? Eles vão ser figuras muito importantes na vida da criança, especialmente em famílias que têm dificuldade de convivência com os filhos, que passam pouco tempo com os filhos. Mas o pediatra é muito importante nessa orientação. Então, o pediatra que não traz essas questões na consulta, isso cria uma limitação muito grande, né? Eu acho que o pediatra que só fala de comida, fraldinha e tosse, fica muito limitada essa relação. E se é um pediatra que vai estar participando da criação dessas crianças, tem que ter muita afinidade de valores, de crenças, afinidades políticas, inclusive, né? Porque esses valores humanos que definem o nosso posicionamento. Então, eu estou cansado de ver. Deixa para lá, melhor não falar sobre isso.